Boa noite a todas e a todos. É uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande poder receber vocês aqui essa noite, durante toda essa semana, para a realização do 7º Colóquio Internacional de Direito e Literatura, que tem exatamente como tema Narrativas e Desafios de uma Constituição Balzaquiana, de 1988 a 2018. Como a gente sabe, né, a Constituição de 1988, promulgada após 25 anos de ditadura civil-militar, pela Assembleia Constituinte mais participativa e democrática da história constitucional brasileira, assume o desafio de construir um Estado democrático de direito, fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, na garantia do exercício dos direitos fundamentais, individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, e no pluralismo político, em que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, cujos objetivos consistem em construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, em face da memória de um passado presente de opressão, de exclusão e de lutas políticas e sociais. Trata-se de uma Constituição tantas vezes criticada como analítica, ingovernável, irrealista, ultrapassada e sempre em crise, e não apenas por parte dos ex-integrantes do regime autoritário com o qual ela procurou romper. Hoje, ela coloca mais uma vez, após 30 anos da sua promulgação, em meio a uma disputa permanente entre narrativas sobre o seu sentido constituinte e constitucionalista, a pergunta acerca do que, de lá para cá, se construiu social e politicamente com base nela. Assim, há narrativas em disputa sobre o sentido de e da Constituição brasileira, que perpassaram as últimas décadas, provocadas, por um lado, pela exigência por parte da sociedade e do Estado de se posicionar em relação a um passado pré-constitucional que se faz ainda presente e que teima em não passar, a fim de se romper com as tradições autoritárias, ao mesmo tempo, resgatando as tradições democráticas na história, e, por outro, pela exigência de se enfrentarem os desafios de um futuro que já se faz presente, em razão dos problemas sociais, econômicos, culturais que se colocam para uma sociedade de massas acelerada e cada vez mais complexa num contexto globalizado. Como sabemos, a Constituição, desde a sua origem, dialoga com a literatura, né? Até porque nós tivemos como presidente da Assembleia Nacional Constituinte o deputado Ulisses Guimarães, que era um apaixonado por Camões, por Pessoa, alguém que sempre recheou os seus discursos, seja de resistência, como o famoso discurso "Navegar é preciso, viver não é preciso", quando ele se apresentou como anticandidato de uma anti-eleição, de uma anticonstituição em pleno regime militar, em que a referência dele era exatamente a Bertolt Brecht, a Pessoa, a Camões, né? Assim como no seu famoso discurso de promulgação da Constituição, a 5 de outubro de 1988, em que ele vai exatamente recuperar, né, a figura do velho do Restelo, como ele vai dizer no genial Canto de Camões. Aliás, essa metáfora, né, essa figura já tinha sido utilizada pelo próprio Ulisses durante os trabalhos da Constituição, como uma crítica a todos aqueles que, durante o processo constituinte, já criticavam o trabalho da Constituição, né? Alguns vão ver na figura do velho do Restelo o próprio presidente José Sarney.
de tal maneira que essa Constituição ela está imbricada em literatura, né? Ela está imbricada na literatura. Ela mostra com toda força, desde o início, a possibilidade de construção desse diálogo, do diálogo entre direito e literatura, seja de um direito que possa ser recuperado através da crítica, da análise, da exposição, da imaginação literária, mas também naquilo que a teoria literária e a própria literatura têm a proporcionar ao direito, na sua reflexão sobre as narratividades, sobre aquilo que o direito conta da sociedade, daquilo que se produz e reproduz em termos de tessitura social e política, por meio não apenas de decisões institucionais, mas também da vivência das suas cidadãs e dos seus cidadãos. Nesse sentido, eu quero mais uma vez, agradecer a todas e a todos pela presença e espero que tenhamos e teremos um excelente colóquio internacional de Direito e Literatura ao longo dessa semana. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A Universidade Federal de Minas Gerais as recebe de braços abertos. Muito obrigado. Bem-vindos ao 7º Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Bem-vindos à trincheira. É uma alegria muito grande estar aqui, saudando todos os presentes, rompendo direto com o protocolo, como é de praxe, objetivo, vertical, para a gente dar início aos trabalhos. Agradecendo a presença da professora Henriette, representando a UniFG, nosso querido Douglas Pinheiro, da UNB, e meu grande amigo Marcelo Catoni, anfitrião aqui dessa casa. É uma alegria estar aqui com todos vocês, na Universidade Federal de Minas Gerais, que junto com a UNB e com a mais recente UniFG, são verdadeiros redutos de resistência em defesa da democracia e da Constituição. Se eles odeiam poesia, como a gente costuma dizer, então nós continuaremos fazendo direito com literatura. Não vou me alongar, não vou fazer discurso, a gente tem muita coisa para discutir e os tempos são sombrios. Muito boa tarde. O gosto é todo meu. Mais perto. Oi. Sim, para tentar evitar. Sim? Sim. O gosto é todo meu. Talvez já devesse ter-me convidado para um café, o André, e o tal metafórico café acaba por se transformar num evento que também é metafórico, porque é uma forma de estarmos uns com os outros. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje. É a minha primeira presença no Colóquio Internacional de Direito e Literatura, que já vai na sua 7ª edição. Um gosto, um privilégio, acima de tudo, tenho que confessar, um desafio enorme. Um desafio enorme e eu tenho que dizer isto. Eu, quando vi o programa e vi o lugar que ocupava no programa, tive vontade de voltar atrás. Fiquei profundamente intimidada. Depois o André diz-me que o auditório tem capacidade para 600 pessoas e eu pensei novamente, eu vou-me embora. E é curioso ao mesmo tempo o grau de intimidação que sinto em estar aqui. Ai não, eu falo com as mãos, eu não posso ter um microfone na mão. Porque senão baralha-me. Só mais perto. Sim. Oh, valha-me Deus. Parece uma conferência de imprensa. Ora bem, 45 minutos. Vou tentar. Eu comecei a dedicar-me a estas questões do direito à literatura há 20 anos, há cerca de 20 anos, numa altura em que realmente o movimento levava já a um grau de amadurecimento muito grande na comunidade anglo-americana, em que era praticamente desconhecido em Portugal, muito pouco explorado em território europeu e mesmo latino. E a verdade é que fui mantendo um contacto muito assíduo com as transformações e a evolução de todo o movimento de expressão inglesa, nomeadamente pela presença, que até tenho vergonha aqui de confessar nesta altura, pela presença assídua naquele que é o evento mais emblemático
destes estudos literários em território norte-americano, que é a Conferência Anual da Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, à qual vou recorrentemente. E nessa medida foi um mundo que se me tornou muito mais familiar do que aquele em que me encontro agora, por estranho e vergonhoso que isso possa parecer. O que não só contribui, como contribui para o sentido de responsabilidade que sinto neste momento, como aprofunda esse sentido de responsabilidade. Porque me sinto muito mais... o desafio é muito maior na medida em que estou a falar em português para colegas que partilham a língua-mãe, a língua de Camões, e é engraçado, estava a pensar, a traçar os limites da minha intervenção, que andei aqui a oscilar e a hesitar uma série de questões. Estava-me a lembrar de uma conversa que tive com a Marianne Constable, que é um dos nomes representativos do movimento nos Estados Unidos, aqui há uns anos atrás, por ocasião da publicação da obra dela, Our Word is Our Bond, a nossa palavra é o que nos une, e dizia ela, isto de dizermos que o denominador comum é a cultura é um denominador comum secundário. Em primeiro lugar, é a linguagem que nos une. E, claro, ela referia-se à linguagem do direito, e à linguagem dos direitos, e à linguagem da justiça, mas, além dessa linguagem que partilhamos aqui, partilhamos também a própria língua natural, o que torna realmente muito mais profunda essa ligação. E confesso que, tentando então delimitar os conteúdos da minha intervenção de hoje, pensei a minha primeira vez no Brasil a falar para portugueses sobre estas questões de direito e literatura, com pessoas que se interessam, que têm curiosidade, que têm o mesmo tipo de preocupações na minha língua-mãe. Pensei puerilmente em fazer assim uma espécie de itinerário, de apanhado, de recorrido, pelo que foram estes meus 20 anos de investigação na área, a evolução que houve, as transformações, aquilo que eu achava e que deixei de achar, aquilo que eu descobri, aquilo que eu fui explorando. E sem prescindir muito dessa linha, a verdade é que fui adotando outras balizas. Uma das balizas, naturalmente, depois de ver o lugar em que me tinham colocado, pensei, não posso escolher um tema demasiado específico, demasiado concreto, pegar numa obra, Não. Dou o pontapé de saída, tem que ser algo suficientemente abrangente para tentar, pelo menos, envolver a maior parte dos interesses e preocupações da comunidade jusliterária. Portanto, não posso ir para um tema mais específico, tenho que ser necessariamente menos original. Não há bela sem senão, nem rosa sem espinhos. Depois vi o tema, que eu acho extraordinariamente sugestivo. Constituição balzaquiana. Evoca um sem número de sendas e veredas literárias que poderíamos invocar relativamente, entre outras coisas, às relações do direito com o tempo. Precisamente, este ano tive a oportunidade de ir a Washington falar sobre as relações do direito com o tempo, a partir de um texto que eu acho um texto extremamente fecundo, que é a obra do filósofo contemporâneo germano-coreano Byung-Chul Han, O Aroma do Tempo. A fragmentação do tempo a que assistimos. Ele contesta o conceito da celeridade do tempo, porque isso ainda implica ter um princípio, meio e fim, termos um objetivo. Queremos chegar lá depressa, mas ainda há um tempo a decorrer. Agora, hoje em dia, aquilo que se vive, diz ele, é uma fragmentação temporal. É o estilhaçar do tempo. É termos perdido a noção do tempo. E eu acho que isto também tem muito que ver com os 30 anos da Constituição balzaquiana e o modo como hoje vivemos e sentimos o decorrer do tempo, que não é... a percepção do tempo hoje não é a mesma, certamente, do tempo de Balzac. Mas mais à frente tornaremos a essa questão. Essa é uma das balizas. Outra das balizas, o tema chapéu a que obedece a conferência. E depois o título que foi dado aqui à conferência inaugural. Antologia de Narrativas Constitucionais. Pensei em pegar por aí também.
a narrativa da Constituição, o valor das narrativas atual. Pensamos no Walter Benjamin a dizer que a narrativa é o que é face à sociedade de informação em que vivemos, perde-se a historicidade da narrativa, a narrativa ou a narrativa constitucional entre a ficção e a prescrição. Tive também a oportunidade aqui há uns tempos de andar debruçada sobre as relações da utopia com a Constituição, o texto perfeito, a sociedade perfeita. Pegar em Thomas More, pegar, por exemplo, que eu achei uma ideia curiosa, num texto muito pequenino, um ensaio do Jorge Luís Borges, escritor argentino, que se intitula Borges e Eu, em que ele analisa o conceito de autor e desmonta o conceito de autor pela dificuldade em identificar o que seja a intenção ou a motivação de um autor, e isto como é que se reflete ao nível da intenção do legislador constitucional. Quando nós constantemente invocamos a intenção, a vontade do legislador constitucional, Borges termina esse pequeno ensaio dizendo: quem julgam que escreveu este texto? Não fui eu, foi o outro Borges. Ele é que escreve as coisas, eu tenho as ideias, depois eu tenho que dar a cara e tenho que inventar novas ideias. Isto é, lá está, a desconstrução do conceito de autor, que se aplica na literatura, que se aplica na ficção e, por que não, na ficção narrativa da Constituição. Portanto, também se me ocorreu seguir por esse caminho. E depois, uma terceira baliza, chamemos-lhe assim, que se foi adensando, que se foi sedimentando ao longo do período de maturação da intervenção, que é aquilo que se faz, nomeadamente, quando se vai a conduzir e se vai pensando no que se tem que fazer porque se está ali parado no meio do trânsito. A terceira baliza, chamemos-lhe assim, foi o próprio contexto que se vive atualmente, no Brasil, mas não só no Brasil, em muitas democracias por esse mundo fora. Em termos histórico-políticos, em termos jurídicos, ideológicos, em termos político-jurisdicionais. E um contexto sobre o qual parecem pairar ameaças de erosão, de dissolução desse fiel constituinte e constitucional que é representativo dos nossos democráticos Estados de Direito. E uma ameaça que, passando por um conjunto muito grande de variáveis, não deixa também de passar por uma certa distorção das competências que, por força desse mesmo Estado de Direito, recaem sobre cada uma das suas entidades soberanas, nomeadamente a legislatura e a jurisdição. Permitam-me ir por partes. Recentemente, por ocasião da participação num júri de provas de doutoramento numa prestigiada Faculdade de Direito de uma universidade portuguesa, eu integrava o júri, e não só integrava o júri, era arguente das provas, que curiosamente foram prestadas por um doutorando brasileiro, no âmbito do direito e literatura, muito expressamente. Fui confrontada, fui surpreendida por uma observação que não foi do candidato, foi de alguém que já tinha muito mais pergaminhos, por uma observação que me tem vindo a obrigar a pensar e repensar muito daquilo que fazemos no direito e literatura. E a observação, nada de novo, mas a verdade é que a formulação que lhe foi dada me chocou. A observação, que partia de um contexto dialógico, de um forte ceticismo em relação aos estudos literários, ia no sentido de se viver hoje um clima excessivamente semelhante ao vivido sob os auspícios da Constituição de Weimar, que antecedera a Segunda Guerra Mundial. E as implicações iam neste sentido, da reserva face ao grau de indeterminabilidade, de incerteza, de instabilidade, de ductilidade, para recorrer ao conceito que Zagrebelsky consagrou. A reserva face a esse grau de indeterminação, de indeterminabilidade, de incerteza, da ordem jurídica, que uma aproximação ou que uma compreensão do direito em função das suas afinidades com a literatura e com a teoria literária poderia desencadear. Isto é, como se uma certa promiscuidade, e o termo é forte, mas no contexto justificava-se, uma certa promiscuidade do direito e literatura corria o risco de ameaçar a autonomia disciplinar do direito e, com ela, de ameaçar a própria legitimidade e autoridade do direito, pôr em perigo essa autonomia.
Ora, tentando perceber as razões do receio e os motivos pelos quais ele é, a meu ver, infundado ou mal fundado, constitui, no fundo, lembrei-me daquela expressão de Robert Weisberg e Guiora Binder nos Literary Criticisms of Law, em que eles dizem que a utilização é o recurso a um mau argumento que desonra uma boa causa. Mas, tentando perceber as razões da censura, parece-me que por trás, o subjacente não deixa de estar aquela que é apontada como uma característica das primeiras gerações dos law and lit scholars, dos investigadores do direito e literatura, mas que é uma característica que, apesar de ter estado presente nessas primeiras gerações, nem por isso deixa de continuar latente, presente em muito daquilo que hoje em dia se faz no direito e literatura. Numa obra, essa muito recente, 2017-2018, penso eu, intitulada New Directions in Law and Literature, de Elizabeth Anker e Bernadette Myler, elas imputam essa categoria, essa caracterização, a uma certa vilificação simplificadora e falseadora do direito. Isto é aquela ideia monolítica de que o direito é a instância opressora, rígida, estanque, enclausurante. A literatura é a instância salvadora, redentora. A partir da literatura conseguir-se-ia alcançar a heterogeneidade, a maleabilidade, a dimensão policromática do direito. A humanidade do direito seria restaurada a partir desta ligação com a literatura, compensando assim as tais falhas do direito a esse nível. Mas esta é uma concepção que identifica o que parte do pressuposto de uma autonomia jurídica, quanto a mim, mal traçada, e que tem raízes históricas muito precisas e muito particulares. Esta distorção parece-me ser também, algo paradoxalmente, aquela de que inquina essa tal censura do comentário ouvido nessa ocasião. E que não era novo, porque algum tempo antes, alguns meses antes, eu tinha estado na mesma faculdade e uma outra pessoa me tinha dito: calma, nada de enverdarmos por isso do direito e literatura. Nós temos é que apostar na dogmática do direito. Temos que aprofundar a dogmática do direito, a teoria do direito, a sistematização do direito, que é a única forma de salvarmos a autonomia científica do direito e de continuarmos a dispor da autoridade e legitimidade da ordem jurídica. Por trás está esta distorção de entender que o direito é realmente essa instância opressiva, rígida, estanque, enclausurante, formal, meramente normativa, ilegalista e normativa. E, portanto, esta ligação do direito e literatura arriscaria a própria identidade do direito e, com ela, a sua legitimidade, a sua autoridade. E ameaçada resultaria também a sua força normativa enquanto, como diz o nosso caro mestre, o Dr. Castanheira Neves, enquanto específica intencionalidade de um projeto axiológico de constituenda realização. O professor Castanheira Neves tem às vezes um discurso um tanto quanto hermético, é verdade, mas a verdade é que quando começamos a desmontar e a desconstruir aquelas frases, depois não as sabemos dizer de outra forma, porque aquilo está lá, é exatamente aquilo, e se tentamos dizer aquilo por miúdos, metade perde-se no caminho. Portanto, voltamos à fórmula semi-hermética que contém os significantes todos que nós pretendemos invocar. Em causa, nesta crítica, na tal censura, estaria não tanto a chamada linha humanista dos estudos jusliterários, a que se sublinha a eminente vocação pedagógica, sem que esta esgote as virtualidades da linha humanística, mas estariam sobretudo em causa as suas linhas hermenêutica e narrativística. Isto adotando para efeitos meramente funcionais uma das que vai sendo das mais correntes taxonomias
do direito e literatura, substituindo e reconfigurando outras classificações que caracterizaram o início do movimento. O direito na literatura, o direito como literatura. Hoje em dia, apesar de todas estas categorias, eu acho que este vício classificatório, taxonómico, é um vício muito moderno, muito preso à modernidade. A necessidade de estabelecer ali categorias a propósito de qualquer estudo que se faça. Mas penso que esta divisão nas linhas humanística, narrativística e hermenêutica acaba por ser um espelho mais adequado daquilo que se vai fazendo no direito e literatura, sendo que tantas e tantas vezes, todos nós já teremos dado conta disso, começamos a trabalhar numa das áreas, numa das linhas, teoricamente tentando manter-nos numa das linhas, e quando damos conta estamos a cair para outra das linhas, porque há realmente uma transversalidade das ideias fundamentais e há uma interpenetração destas várias linhas dentro do direito e literatura. Mas, voltando à questão, o alvo preferencial desta crítica por parte de círculos mais tradicionalistas e conservadores da teoria jurídica é, sobretudo, a linha hermenêutica e a linha narrativística, precisamente porque mostrariam o direito, ou nos dariam a ver um entendimento do direito como uma realidade profundamente polimorfa, nem sempre tão formal e tão enquadrada como seria desejável, marcada por uma inequívoca historicidade, pela sua linguisticidade, pela sua narratividade. Não é a altura para discorrer sobre as implicações de uma concepção linguística e narrativística do direito nas suas múltiplas manifestações. Mas, ainda assim, sabemos, naturalmente, da magna transformação operada ao nível do conhecimento, em geral, da construção da ciência, do saber, da transmissão do mesmo, da construção das realidades, pela chamada viragem linguística ou viragem hermenêutica do início do século XX e pela doutrina wittgensteiniana do meaning as use, dos jogos de linguagem, da relevância da linguagem ordinária, da linguagem vulgar comum. E é precisamente todo esse património, conjugado com diversas aportações da teoria literária, da filosofia da linguagem, da filosofia em geral, que vêm a ser absorvidas, assimiladas pela própria filosofia hermenêutica em geral e pela filosofia hermenêutica gadameriana em particular, importando uma reconfiguração completa nos modos de conceber não só o conhecimento e a sua edificação, mas nos modos de conceber a própria realidade e experiência jurídicas, portanto, projetando-se diretamente no universo jurídico. É a historicidade dos processos de compreensão, é o círculo hermenêutico inerente a esses mesmos processos, são categorias como as da pré-compreensão ou como as da interpretácio, como aplicácio, que vêm inequivocamente a imprimir-se no modo de entender o direito, a experiência jurídica, a construção da ciência jurídica. E é de todo esse espírito que se vai alimentar o direito e a literatura, explorando um sem número de hipóteses, desocultando implicações capazes de abalar seculares equilíbrios em que assentavam muitas das vezes ilusórias garantias de segurança, de certeza e de estabilidade jurídicas. Desde logo aqueles equilíbrios que passam pela estrita divisão de poderes, que há pouco ouvíamos falar, consagrados na narrativa constitucional, que passam pelo primado da lei, encimado, mais um mito da modernidade, o primado da lei, encabeçado desde logo pela lei constitucional, pela observância da mesma lei por parte de quem a ela se tem que submeter. Lia há 2 ou 3 semanas atrás, penso, foi Pedro Briguer, o catedrático da Sociologia Argentina, deu uma entrevista em que falava na farsa da divisão de poderes como um modelo claramente associado à forma como as nações foram edificadas no século XIX e em que se referia ao poder judicial como claramente um instrumento ao serviço dos interesses dessas mesmas classes que estiveram comprometidas com essa edificação das nações no século XIX. A verdade é que a modernidade cunhou artificialmente o artificialismo da autonomia das funções legislativa e judicial, procurando desta maneira assegurar a preservação de determinado tipo de equilíbrios políticos e sociais. E este modelo alimentou os anseios de autonomia, de independência
não só por parte da ciência jurídica, mas por parte do direito no seu todo, enquanto dimensão normativa de uma comunidade sociopolítica. Isto é, a autonomia da ciência jurídica assentou neste modelo, numa construção com uma clara marca ideológica, uma clara marca histórica, que se manteve até hoje. A ideia de que o direito é isto. É isto que caracteriza a autonomia do jurídico. Continua a ser, e há de ser sempre, uma aporia extraordinária. Onde é que está a autonomia do direito é algo que, por mais que procuremos, se calhar temos que nos render à evidência e tratar unicamente em termos sociológicos, o que seja a essência do direito. Mas, seja como for, a autonomia do direito foi identificada a partir desses pressupostos, a partir dessas premissas. Sem para já contestar essa submissão, nomeadamente da judicatura à legislatura, penso que é necessário problematizarmos os modos em que a mesma se vem a concretizar e fazê-lo a partir de coordenadas contemporâneas. Coordenadas contemporâneas de que os estudos dos literários são precisamente uma manifestação. Claro que falar em coordenadas contemporâneas evoca imediatamente coordenadas pós-modernas. Estamos a tentar suplantar esse modelo, suplantar o modo como foram instituídas esses limites e essas fronteiras, porque uma coisa fundamental, antes de entrar aqui na questão da pós-modernidade e do que ela nos traz, é que quando falamos em estudos interdisciplinares, há uma questão fundamental, que é, em primeiro lugar, falar dos estudos disciplinares. Porque para ser interdisciplinar temos que ter noção dos limites das disciplinas. E esta disciplinaridade em que assentamos para fazer estudos interdisciplinares é uma disciplinaridade também ela muito artificialmente criada ao longo da modernidade. E em obediência aos critérios fundamentais que moveram a construção da ciência moderna. Neutral, ascética, objetiva, formal. Portanto, quando hoje falamos em interdisciplinaridade, é como termos o monólito do direito aqui, nessa tal visão de uma instância com determinadas características e complementamos com estudos de outras disciplinas. Mas serão outras disciplinas? Onde é que acaba a disciplinaridade e começa a interdisciplinaridade? Voltando à questão da pós-modernidade, que questiona as fronteiras de toda e qualquer disciplina, porque realmente falar em pós-modernidade traz consigo controvérsias que são próprias de um certo pendor de desconstrução do devir histórico. Com o que é que se identifica o pensamento pós-moderno? É difícil chegar ao núcleo do que seja o pensamento pós-moderno. O que é que caracteriza esse pensamento pós-moderno? É a superação dos modelos da modernidade. Se há algo ou se com algo específico podemos identificar a chamada pós-modernidade, é com a desconfiança relativamente a qualquer discurso que se apresente como totalizante. É com o desconforto face a um discurso racional, científico, que se pretende a garantia de compreensão e explicação categóricas dos mundos interior e exterior. Numa perspectiva pós-moderna, as realidades, sejam elas a realidade física, ou social, ou intelectual, ou humana, têm-se por fragmentadas, fluidas, multiformes, justificando precisamente a expressão crítica de Zygmunt Bauman da modernidade líquida. Ora, os reflexos de todo este novo sentir, de toda esta nova desta mudança geral da condição e da circunstância humana de que falava Lyotard em 1979, quando publicou A Condição Pós-Moderna, os reflexos de todo este novo espírito ao nível do pensamento e das experiências jurídicas vêm-se a traduzir na clara ascensão, no claro protagonismo de movimentos antiformalistas que, não deixando de atender ao valor da lei, não deixando de atender ao seu enquadramento dogmático, reconhecem as inequívocas, indubitáveis virtudes transformativas e criadoras que para a realidade jurídica no seu todo representa o contexto pragmático da concretização judiciária. Isto por miúdos, quando se fala na ascensão de movimentos antiformalistas, há todo um conjunto de realidades que foram abafadas
pela modernidade. Há todo um conjunto de formas de entender o mundo, de expressar esse mundo, de fazer o conhecimento, que foram pura e simplesmente secundarizadas pela ciência oitocentista. Hoje em dia fala-se na importância da intuição, da imaginação empática, da emoção. É a atenção pelo particular, pelo diferente, pela alteridade, o respeito por essa alteridade, pelo outcast, pelo excluído, que tem que se perceber para se perceber o dominante. É uma ideia muito desconstrucionista, a ideia de que para percebermos o que lá está, temos que perceber aquilo que ficou de fora, porque senão não temos uma verdadeira percepção das várias realidades. Quando digo que a pós-modernidade assistiu a esta ascensão, a este protagonismo de movimentos antiformalistas, é toda uma miríade de formas de entendimento, de realidades que foram secundarizadas pelos modelos da modernidade. Nomeadamente no direito, esta transformação vem-se a imprimir no reconhecimento, na constatação destas virtualidades construtivas e normativamente constitutivas por parte das instâncias de concretização judiciária. Onde é que está o direito? Qual é a autonomia do direito? Sai das mãos do legislador autónomo ou verdadeiramente o iter legislativo só se completa, só se complementa, só se aperfeiçoa, só se ilumina no contacto com a vida? No contacto com a vida que acontece por parte das instâncias e perante as instâncias, precisamente, judiciárias, as instâncias aplicadoras de direito. É uma expressão que eu gosto muito também de desconstruir. O que é isto de aplicar o direito? Parece que estamos a falar de uma pomada que pomos na pele e cuja composição não é alterada pelo facto de nós a aplicarmos, é absorvida tal e qual. O direito não funciona assim. A própria expressão, acho que só faz sentido no seio da hermenêutica gadameriana, da interpretatio, da aplicatio como aditamento de sentido. Há uma alteração, há uma transformação, uma transfiguração dos próprios componentes daquilo que se vai aplicar. Não há uma aplicação ascética, neutral, que nada acrescente. Voltando à questão, este novo equilíbrio de forças, estava eu a dizer, não deixa de ser também uma projeção daquela que Lyotard considera uma característica fundamental do que seja a pós-modernidade, e que é a perda da credibilidade das grandes narrativas que haviam sustentado a sociedade e as suas formas de vida e de conhecimento ao longo do século XIX. No entender de Lyotard, as grandes narrativas afirmam-se sobretudo no Ocidente, e para Lyotard a narrativa tende para a grande narrativa no Ocidente. Afirmam-se sobretudo como tendências universalizantes da modernidade, empenhadas na supressão da diferença, da alteridade, do plural, tornando-se uma forma de falsa consciência e de falsos consensos. E este modo de entender a autonomia do jurídico parece-me um exemplo paradigmático destes falsos consensos. São os falsos consensos conseguidos à sombra da supressão do diferente, do particular, das idiosincrasias próprias de uma realidade social, humana, que reclamaria outro tipo de atenção que não apenas os princípios fundamentais que regem a construção da ciência oitocentista, a generalidade, a abstração, a objetividade, a asepsia. Portanto, estas grandes narrativas são aquelas que Lyotard vê decaírem com a pós-modernidade. E há pouco falava do Walter Benjamin, que tem um texto exatamente no mesmo sentido. A sociedade massificada da informação contemporânea, eu ia usar uma expressão muito do vernáculo, dá cabo das narrativas, da ideia da narrativa, enquanto formas de manifestar, transmitir a experiência humana. E formas de o fazer que estão extremamente dependentes da sua própria historicidade, da sedimentação dessas mesmas experiências, da maturação dessas mesmas experiências. A narrativa é o fruto de todo esse entendimento da experiência humana e social. É uma forma de apresentar todo esse património. E a partir do momento em que é a informação que conta, em que o protagonismo é assumido pela informação, pela imediatez da informação, que não se sedimenta,
que só acumula numericamente, quantitativamente, perde-se toda essa dimensão histórica, toda essa dimensão humana, toda essa dimensão social. E, portanto, é a morte da narrativa. O que não deixa de ser estranho, paradoxal, porque eu acho que no direito nunca se falou tanto na importância das narrativas como hoje em dia. Estamos a assistir, teoricamente, ao descrédito da narrativa. E percebe-se porquê, no contexto global. Mas a verdade é que resistimos, alguns, realçando precisamente o valor, a importância, a dignidade, a imprescindibilidade do conceito da narrativa, da praxis da narrativa, no seio do pensamento e da experiência jurídicas. Estamos aqui hoje a celebrar precisamente a narrativa constitucional, uma dessas grandes narrativas, como grande narrativa caracterizadora de uma específica forma de vida que entendemos dever ser preservada, ter que ser preservada, como baluarte contra a barbárie, como garante da defesa fundamental da dignidade do ser humano em toda a sua diferença e pluralidade, como projeto de vida ética e responsável. Porque aquilo que me parece que o direito e a literatura, quando destaca o valor do modelo narrativo para a construção e experiência jurídicas, fala de um modo profundamente abrangente. É a grande narrativa como é a pequena narrativa. É a importância ao discurso da vítima. É a importância, a atenção pela narrativa do suspeito, do arguido, da testemunha. Cada um tem algo a dizer. Aqueles que, ao direito compete, sem dúvida alguma, dar voz àqueles que, no modelo dominante, têm menos voz. São secundarizados, são postos de lado. E acho que uma das ideias, um dos motores do pensamento pós-moderno também passa por aí. Entender que realmente a justiça está cá para dar voz aos que têm menos voz. É o movimento do legal storytelling. É a origem do movimento do legal storytelling. É dar voz àqueles que, tradicionalmente, no seio de uma determinada comunidade historicamente situada, não têm poder para se fazer ouvir. A atenção pelas narrativas é a atenção que o direito e a literatura promovem, é a atenção pela pequena narrativa como pela grande narrativa. E estamos aqui, precisamente, a celebrar a grande narrativa, não as pequenas, mas não em detrimento das pequenas narrativas, digamos. Portanto, quando eu dizia que o faz, que o direito e a literatura, quando destaca o valor do modelo narrativo, o faz de uma forma profundamente abrangente, é precisamente no sentido em que vê nele um modo pertinente de entender e de dar sentido ao fenómeno, de embrulhar as experiências humanas, como diz uma autora americana, de dar sentido ao fenómeno humano, social e jurisdicional, mas igualmente um modo de entender todo o entorno histórico, cultural, civilizacional, em que uma ordem jurídica lança as suas raízes. É esta narrativa histórica, cultural, civilizacional, ética, que justifica uma dada ordem jurídica, que a informa, que lhe dá sentido e que lhe legitima a força vinculativa. Por trás está essa grande narrativa, nomeadamente a grande narrativa constitucional. E é precisamente esta narrativa, porventura reconfigurada em relação à sua antecessora oitocentista, mas inequivocamente dotada, hoje como ontem, de uma extraordinária força axiológico-normativa, que tem que ser convocada enquanto fiel daquele protagonismo criador, hoje reconhecido à esfera do pragmatismo judicial. Quando falávamos na ascensão dos movimentos antiformalistas com a contemporaneidade, com a pós-modernidade, e que se vem a refletir, que se vem a projetar nesse desequilíbrio de forças anteriormente cunhado pela modernidade e nesse reconhecimento inequívoco às instâncias concretizadoras do direito de uma margem de criação e de uma criação normativa, cá está a entrar a grande narrativa como o fiel, como a referência fundamental a essa margem de construção, de constituição normativa que compete às instâncias aplicadoras do direito. Porque a lei, e desde logo a lei constitucional, não vê espartilhada, diminuída a sua autoridade, ou a sua força normativa, ou a sua dinâmica arquitetónica, com o reconhecimento desta força normativamente constituinte das instituições jurisdicionais. É sempre o grande receio. A partir do momento em que o aplicador do direito está a criar direito, calma, estamos a violentar gravemente as seguranças, os mecanismos da segurança democrática.
Não me parece que assim seja, porque os travões estão lá e os limites estão lá. O que traz uma concepção narrativista da lei e do direito e o que traz uma teoria hermenêutica da justiça é um reequilíbrio das competências de cada uma destas instâncias por força do reconhecimento dos limites e do potencial de criação normativa de cada uma delas. É manifestamente impossível, parece-me, hoje, continuar a consagrar o mito da plenitude de sentido da lei, a sua natureza semanticamente exaustiva ou a sua suficiência significativa. Aquilo que sempre que sempre defendemos e que continuaremos a defender é a existência por parte das instâncias que aplicam o direito de uma inequívoca margem de discricionariedade no momento em que têm que dar cumprimento às suas funções de jurisdição, no momento em que têm que dizer o direito, no momento em que têm que decidir. E o fruto deste exercício tem que ser visto naturalmente como uma parte legitimamente integrante dos conteúdos de uma concreta ordem jurídica, historicamente situada. Precisamente aquela parte da ordem jurídica que permite ao direito cumprir a sua fundamental vocação prático-normativa. Porque essa vocação prático-normativa pode ter as suas determinantes, as suas determinações fundamentais latentes no direito legislado. Mas, como eu dizia há pouco, essa informação, essa mensagem, esse íter legislativo só se perfecciona, só se completa no momento em que aquele é chamado a responder perante específicos contextos de exigência, no momento em que a vida o reclama. É aí, no contacto com o contexto de aplicação, que os conteúdos da mensagem legislativa se iluminam e se reconstituem. E quando defendo o fruto deste exercício jurisdicional como parte integrante dos conteúdos de uma dada ordem jurídica, refiro-me, no fundo, à sua realização enquanto o tal aditamento determinativo dos sentidos da mesma numa verdadeira materialização da interpretatio como applicatio gadameriana. E este é um processo que se assimila toda a potencial indeterminação semântica que caracteriza o discurso do legislador e não só, caracteriza a linguagem comum, e se absorve e assimila também a constatação daquela que Wiseman, em 1945, apelidava da textura aberta da linguagem, que depois veio a ser importada para o direito por Herbert Hart. A verdade é que não deixa de ir muito para lá destas determinações linguísticas. É um processo que radica nas fundamentais tensões que, na construção da realidade jurídica, demandam a mediação hermenêutica. Penso que é no equilíbrio hermenêutico entre a generalidade da norma e os específicos contextos que a reclamam, que são duas formas de vida, dois discursos que se vertem em diferentes modelos de racionalidade. É a narrativa legal, é a narrativa social e humana. E há uma ponte hermenêutica. E é nesta ponte, é no equilíbrio hermenêutico entre estes vários polos que o direito verdadeiramente se afirma como a doutrina do agir correto, como integridade normativa, que está para lá de qualquer solipsismo legislativo, como está para lá de qualquer mera ontologia do factual, que não se esgota nessa medida num puro legalismo, nem se confunde com um puro sociologismo do direito. No domínio das decisões judiciais, aquele a quem compete decidir projeta forçosamente no objeto da sua interpretação um leque de interrogações, de inquietações e de aspirações que, sem ferir a autonomia desse mesmo objeto, obrigam a perspectivar o mesmo sob o prisma das próprias categorias mentais, profissionais e culturais daquele sujeito. É uma verdade, Monsieur de la Palice, penso eu. Está superada a autonomia, a independência, a divisão que o século XIX traçou entre sujeito e objeto. Mas a verdade é que penso que é necessário retirarmos as devidas implicações dessa superação. Da independência do... Porque, no fundo, toda a ciência oitocentista e o modo como foi concebido o direito, continuamos a ser legatários, inquina desse vício de considerar o sujeito como verdadeiramente autónomo, exterior ao seu objeto. Não é. Imprime-se, projeta-se, reflete-se no seu objeto de investigação, sem necessariamente ferir a autonomia desse objeto. E daí que possamos configurar
A decisão judiciária como fruto de um círculo argumental de perguntas e respostas com o qual se pretende alcançar o ponto ótimo de equilíbrio entre a norma e a realidade, entre o geral e o particular, entre a tal narrativa legislativa e a narrativa socio-humana, a narrativa social, entre a tradição dogmática do sistema e a consciência social que vai impressa, subjacente ao problema. É curioso que James Boyd White, ao falar destas tensões todas e do facto de realmente a hermenêutica ser fundamental na resolução de todas estas tensões, refere a sua acentuada dimensão temporal, num processo de resolução em que constantemente o velho se faz novo outra vez, num vai-vem contínuo de adaptação do velho ao novo, de incorporação do novo no velho. Ora, é esta mestria transformadora e recriadora que compete irrecusavelmente a todo o Poder Judiciário, que entendemos estar subjacente uma igualmente inequívoca margem de discricionariedade. Aquilo que se torna necessário, chegados a este ponto, é medir as consequências e o alcance implicados nesse reconhecimento. Sobretudo em face de comportamentos jurisdicionais que, ao abrigo dessa margem de discricionariedade e invocando despoderadamente também aquelas mesmas doutrinas hermenêutica e narrativística, se sentem autorizados a decidir arbitrariamente, desvirtuando barreiras jurídicas constitucionalmente fundantes de um Estado de direito democrático. Discricionariedade não é arbitrariedade, ainda que se deixe conduzir por esse atributo distintivo do ser humano, seja ele juiz ou simples cidadão, e que é o livre-arbítrio. E quem pretender rejeitar o recurso a essa categoria por parte do decisor, seja ele jurídico ou não, penso que não estará senão a distorcer uma realidade que, consciente ou inconscientemente, está sempre presente no momento judicativo ou decisório, por força da sua própria humanidade. É curioso que o tal texto que eu levei a Washington sobre o tempo, as relações de direito com o tempo, eu depois fiz uma derivação para a utilização da inteligência artificial por parte dos meios judiciários, porque é precisamente para poupar tempo, em obediência a essa celeridade e essa fragmentação do tempo, o computador faz. E é assustador realmente o nível em que é utilizada já hoje em dia a inteligência artificial, sobretudo em alguns estados norte-americanos. Há algoritmos que permitem calcular o grau de perigosidade de um agente, já depois da sentença ser dada, o algoritmo determina o grau de perigosidade e aumenta proporcionalmente a pena que tinha sido atribuída. E há um estudo muito curioso da Universidade de Londres deste ano, criaram um software capaz de decidir, deram-lhe a experiência, puseram-lhe nas mãos, as mãos limpas do saco, puseram-lhe nas mãos 600 processos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a maquineta chegou, em 79% dos casos, às mesmas conclusões a que tinha chegado o Tribunal Físico Humano. Quem é que lá meteu os dados? Como é que lá meteram os dados? Porque isso inquina naturalmente todos os resultados, penso eu. Mas, enfim, as questões do tempo e o livre-arbítrio e a humanidade do juízo judicativo ou da decisão judicativa que é levada a cabo pelas instâncias judiciárias. E, portanto, recusar esse livre-arbítrio parece-me uma distorção completa da realidade. Aliás, isto fez-me lembrar um texto que Michel de Van de Kerkhove, em 1978, penso, escrevia, em que alertava para a falsa transparência dos textos jurídicos, passível de ser, dizia, identificada com um abrigo aparentemente inocente, por trás do qual se pode dissimular o exercício dogmático de um poder que assim se oculta, ou se podem igualmente dissimular os motivos reais de uma decisão, subtraindo-a assim a todo o controle ou discussão. Aquilo a que Ferguson chamava a retórica da inevitabilidade de muitos dos nossos magistrados. É a lei, é a lei. Mas não se limitar a fundamentação de uma decisão à mera submissão ou obediência aos textos da lei não significa ter autorização para decidir à margem dos mesmos ou independentemente dos mesmos. E muito menos pode autorizar a sua instrumentalização a interesses políticos ou idiosincrasias moralizantes. Por isso mesmo dizíamos antes que não se trata de contestar a submissão à lei. Trata-se de perceber os modos em que opera e tem que operar. E também não se pretende haver neste reconhecimento
da inequívoca margem de discricionariedade que à judicatura compete, uma qualquer nostalgia ou adesão a postulados positivistas ou neopositivistas. Sempre me pareceu que a defesa desta discricionariedade não é, nem pode ser exclusiva de correntes desse teor. E que mesmo aquela que é advogada, aquela que é defendida pelos seus defensores, não se confunde com uma ilimitada liberdade de decisão. Não é, certamente, uma ilimitada liberdade de decisão aquela que é defendida por Hart. Embora não tenhamos que estar necessariamente de acordo com os moldes como ele defende essa margem de discricionariedade. Desde logo, dado o artificialismo da distinção entre os casos fáceis, os casos difíceis, os casos de penumbra, os casos de luz. Mais uma vez, é uma questão de fronteiras. Desta feita não é propriamente fronteiras disciplinares, mas traçar fronteiras é sempre um processo, ou maioritariamente um processo artificial. Não sendo exclusiva de modelos positivistas, o que não se pode aceitar é que essa discricionariedade judicial deixe de ir implicada quando nos referimos a uma teoria hermenêutica da justiça fiel às impostações de Heidegger ou de Gadamer. Uma teoria que, encarando o ato da compreensão como fruto de uma construção dialógica entre o respectivo sujeito e objeto, nem por isso deixa de lhe traçar e de reconhecer os devidos limites. Dito de outra forma, a hermenêutica jurídica consagra, e não pode deixar de o fazer, uma margem de discricionariedade no processo de compreensão, uma margem criativa no processo de compreensão, que não se limita a ser meramente cognitivo nessa ordem de ideias, mas não consagra uma entrega ao relativismo. E assim é que, para a hermenêutica, uma categoria que se afigura nuclear a todo o processo de atribuição de sentidos é a categoria da pré-compreensão, com a qual se visa delimitar os próprios sentidos a alcançar no curso do processo, subtraindo aos inóspitos domínios da irracionalidade ou da pura arbitrariedade. E isto, na medida em que esta pré-compreensão, um complexo pré-predicativo, embora ligado ao sujeito intérprete, não configura um elemento de subjetivismo ou um ato puramente individual, resultando antes da participação do intérprete num conjunto de sentidos comuns, vinculativos, fruto de uma socialização profissional, de uma formação cívica, jurídica, de uma cadeia de interpretações que passam a constituir uma tradição comum. Portanto, esta noção de pré-compreensão é um limite fundamental a essa margem de criatividade que compete ao intérprete. E é precisamente no seio destes referentes históricos, culturais, sociais, acima de tudo ético-jurídicos, que encontram o seu verdadeiro lugar as narrativas constitucionais, como narrativas estruturantes de toda uma comunidade de direito, que, sem perderem o seu potencial legitimador e regenerativo, lhe estabelecem os limites de sentido e de valor. Pois, precisamente nos textos constitucionais, vertemos, ou encontramos vertidos, os mais lídimos, os mais genuínos ideais e aspirações de uma sociedade democrática, garante dos direitos mais fundamentais associados à dignidade da pessoa humana, à sua livre autodeterminação, ao seu potencial de realização de uma vida boa. Este entendimento do direito e da justiça, assim projetado, assim densificado num conjunto de princípios fundamentais, de referências normativas, de parâmetros axiológicos, de natureza constitucional, é o que verdadeiramente tem que fundamentar a prática jurisdicional, constituindo tal referente último de sentido no horizonte do aplicador, quando no uso dessas competências discricionárias. No fundo, integrando aquela comunidade de sentidos a que antes nos referíamos como comunidade narrativa, comunidade interpretativa, normativa, profissional, em que se manifesta a própria autonomia do direito. Por isso eu dizia antes que acho que é uma visão altamente distorcida do que seja a autonomia do direito, quando se diz que a promiscuidade dos estudos jusliterários, ou implicada pelos estudos jusliterários, arrisca a própria identidade do direito. Tudo depende de como entendemos essa identidade. E a verdade é que o próprio François Host, quando valoriza a importância da literatura e das narrativas para a compreensão do direito, do pensamento e das experiências jurídicas, diz que é a forma de devolver
ao direito as suas fundamentais dimensões originárias, dimensões sociais e culturais. É uma devolução, não é uma atribuição, já lá estavam. Quem as retirou, quem as deixou obscurecer foi a modernidade. Portanto, continua a ser a autonomia desse direito. E, nessa medida, os estudos interdisciplinares, se calhar, não são, de Direito e Literatura, nem sequer são propriamente estudos interdisciplinares. São estudos internos à própria disciplinaridade, dentro das fronteiras disciplinares do direito. E eu penso que, aliás, James Boyd White, a visão que tem, a percepção que tem do direito, aquela ideia holística do direito como retórica comunitária e o valor da formação humanista dos juristas, é pensada precisamente a partir do interior, da autonomia disciplinar do direito. Aquilo que naturalmente não se pode admitir é que, acoberto destas naturais dimensões narrativística e hermenêutica, e invocando a competência discricionária que essas reconhecem ao constitutivo momento da aplicácio, se aproveite para distorcer ou desvirtuar as pautas normativas que constituem traves mestras de todo o edifício democrático do Estado de Direito. Ainda que reconhecendo, como vem fazendo a mais moderna doutrina e prática jusconstitucionalista, a relevância de uma Constituição material, a própria desmaterialização do conceito de norma, categorias que se têm vindo a traduzir na aplicação concreta de princípios constitucionais que nem sequer têm assento no texto da Constituição, portanto, nem sempre explicitados materialmente no texto constitucional, nada disto outorga ao decisor a prerrogativa de ofender o espírito da mesma, que deve permanecer como penhor inviolável de toda uma forma de vida comunitária, orientada à justiça e aos valores da liberdade e da dignidade democráticas, sob pena de, aí sim, se começar a fazer sentir o espectro de Weimar. Comemoram-se os 30 anos da Constituição Federal do Brasil. Falei do direito e do tempo, já não vou falar mais do direito e do tempo, a não ser para dizer que realmente nessa intervenção concluía pela demanda da vida contemplativa exaltada por Hannah Arendt. É necessário o elogio da lentidão, é necessário tempo para essa vida contemplativa, porque o direito requer tempo, requer um tempo e um ritmo próprios, de maturação, de maturidade. Os romanos entendiam o direito como a ars boni et eque, uma arte a exigir tempo e ritmos muito próprios. O atual tempo de pressa, de desenfreada aceleração, desvirtua esta natureza, atropela as dimensões histórica, narrativa e mesmo processual do próprio pragmatismo judicial. E concluo para dizer que, aquilo que já antecipei também há pouco, a mulher balzaquiana hoje, por causa dos 30 anos da mulher, a mulher balzaquiana é uma mulher madura, cheia de encantos, precisamente advindos dessa maturidade. Hoje em dia, os 30 anos da mulher balzaquiana serão talvez... A mulher balzaquiana hoje é a mulher de 40 anos, claramente, ou de 50 anos, porque o tempo passa tão depressa que 30 anos não chegam. 30 anos é uma jovem, demasiado imatura, demasiado irresponsável, demasiado carecida de experiências. E, portanto, penso que, numa altura em que se celebram os 30 anos da Constituição Federal do Brasil, é necessário acarinhar a juventude da nossa narrativa constitucional brasileira. É necessário defendê-la, respeitá-la, preservar os seus sentidos, os seus limites de sentido. É necessário respeitar os tempos próprios do seu amadurecimento e permitir que alcance a plenitude da sua vocação ética e democrática. Porque, de outra forma, o risco que se corre é, sim, o da barbarização do direito e o do consequente recuo da própria justiça. Muito obrigada e peço desculpa pelo aborrecimento, mas atribuíram-me uma tarefa complicada de ficar aqui, em vez de 20 minutos, ficar aqui 45 minutos. Obrigada.